Vocês entenderam o que nós vimos de modelagem até agora? Não? Então eu vou fazer um resumo para clarear um pouco mais, visto que nós vimos 6 tipos de modelagem diferente, 6 recursos do Django. Então eu vou fazer um resuminho aqui explicando tudo de novo para nós, beleza? Bom, então eu criei aqui a dica número 25, modelagem resumo, que está o link aí na descrição do vídeo. E para a gente entender isso daqui, é importante entender o seguinte. O primeiro que nós vimos é o one-to-many, que é a famosa foreign key, que significa um para muito. Então eu fiz essa ilustração aqui tentando exemplificar que de um lado nós temos um item e do outro lado nós temos vários itens. Então aqui é o one-to-many, um para muitos. Neste outro aqui nós temos o one-to-one, que é um para um, que é o mais simples de relacionar. Temos aqui o exemplo um para um. E depois nós vimos o many-to-many, que é muitos para muitos. Aí depois nós vimos também o Abstract Inheritance, que é uma modelagem onde você tem uma tabela e quando você cria aqui, no caso, nós temos person, e quando nós criamos o Customer herdando de person, ele copia os campos que estão em person, no caso aqui o field 1, mas você pode adicionar novos campos, como por exemplo o field 2, e em Seller você adiciona um novo campo, por exemplo, field 3, ou seja, um terceiro campo. Então, o Abstract Inheritance, você tem a primeira tabela como um modelo para criar novas tabelas. O Multitable Inheritance, que é o MTI, você tem uma espécie de one-to-one meio que escondido ali, porque você tem o ID na tabela PF, que é pessoa física, e PJ, que é pessoa jurídica. Esse ID está apenas linkando com a tabela Person, que é essa tabela de cima. Então você não tem uma cópia dos campos, mas você tem um ID para fazer uma referência entre eles. E por último nós vimos o Proxy Model, onde no banco de dados você tem apenas uma tabela, que no caso aqui é a tabela Financial, mas para o Django você pode criar duas tabelas auxiliares, como a Expense e a Receipt, que é despesas e recebimentos, onde ele é apenas uma representação da primeira tabela. E aí você separa eles definindo o proxy igual a true e criando, por exemplo, um filtro específico para cada um, no Expense Manager e no Receipt Manager. Então vamos ver isso daqui na prática. Lembrando que eu tenho aqui o passo a passo e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, primeiro eu vou vir aqui em accountsmodels.py e eu vou tirar esse profile aqui da AppCore, porque a AppCore eu gosto de colocar coisas genéricas e não coisas específicas. Então eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui em Accounts. Então Ctrl S aqui. Talvez eu tenha que pegar isso daqui, isso aqui. Vou dar um Ctrl X, isso aqui eu vou deletar. E vou importar aqui também. Prontinho. E aqui no admin da AppCore eu vou dar um Ctrl X nisso daqui. E vou colocar no admin de Accounts. Vou só diminuir daqui, vou colocar exatamente aqui, e essa linha aqui vou colocar ela aqui em cima. Então Ctrl S, ele já deixa alinhado aqui. Lembrando que nós temos aqui um Makefile, onde eu posso rodar Makelint, que ele faz toda a indentação do código, o alinhamento aqui, e ele vai fazer alguns ajustes aqui e aqui também. Então se eu fizer Makelint, ó, ele arrumou o Account Models e o Account Admin. Então o Account Model deu uma arrumada aqui, e o Accounts Admin, ele arrumou aqui também. Agora eu vou vir aqui em Accounts Models e vou criar aqui um Class Document, que são documentos. Ó, se eu estou herdando de Timestamped Model, significa que o Timestamped ele é um Abstract igual a True. Você pode ver aqui, ó, que ele é um Abstract. E o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar o campo Created e Modified nesta nova classe que eu estou criando aqui. Deixa eu ver se ele está importado aqui em cima. Não está. Então eu vou fazer from backend.core.models import timestamped. Então já vimos aqui o abstract, um resuminho dele. E daí eu vou colocar aqui document igual a models.filefield. Ou seja, a gente vai fazer o upload de vários documentos para cada usuário. Aqui eu vou deixar vazio. E aqui eu vou colocar uma foreign key, então já temos aqui uma revisão de foreign key, onde aqui eu defino user e onDelete igual a models
.cascade. Daí eu faço class meta, colocar ordenado pelo pk, que é o id, verbose name documento e o plural documentos. E por fim, meu dunder str vai ser uma f-string passando só o id mesmo. Deixar ele bem simplesinho aqui. E no admin eu vou pegar aqui do passo a passo, que é esse pedaço aqui, o admin de accounts. Então vou só diminuir aqui, colocar aqui. Lembrando que quando eu rodo, isso aqui eu posso tirar para estar repetindo. Que quando eu rodo make lint, ele já arruma os imports ali para mim, não preciso me preocupar com isso. Ó, tanto que ele mexeu aqui. E esse profile tá com problema aqui. Ah, está sendo importado duas vezes. Eu posso tirar daqui, na verdade. Ok. Agora vamos criar uma nova app chamada Product. Então, eu entro aqui em cd backend, python.manage.py. Lembrando que eu estou dentro da pasta do projeto e eu quero colocar minha app como uma subpasta. Daí eu faço start app, product. Vou voltar uma pasta aqui. Então aqui em product, eu vou vir aqui, colocar backend ponto, vim aqui em settings, colocar o product aqui, e aí aqui no models eu vou criar, aqui na core eu vou criar mais um model chamado active, que será um booleano active, ativo, default true. E isso aqui também será abstract model. Então eu vou deixar assim, como abstract igual a true. Daí eu vou vir aqui em product models.py. Vou criar uma categoria com char field title, português título, max length 255 e unique igual a true. Class meta com ordem alfabética pelo título e o verbose name igual a categoria e o plural categorias. Dunder str retornando o título. Aqui para produto, eu vou criar o produto agora, e aqui é praticamente a mesma coisa. Product, o título será título mesmo, e aqui produto e produtos. Só que aí eu vou acrescentar aqui um text field, que será description, descrição, só que com null igual a true e blank igual a true. E depois a nossa foreign key, que nós já vimos o que é, para category, e aqui category no maiúsculo, que é a classe que está lá em cima. O onDelete será models.setNull. Verbose name categoria. E eu vou definir aqui também um related name igual a products. E um null igual a true e blank igual a true. Daí aqui o admin eu vou pegar do passo a passo, que é esse pedaço aqui. Colocar aqui a categoria e o product. Então nós já vimos como trabalhar com foreign key. Agora em product models eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar várias fotos para o mesmo produto. Então eu vou fazer aqui class foto com timestamp de model. Daí eu vou fazer foto igual a models.image field com upload igual vazio. E aqui foreign key para product, ou seja, um produto pode ter várias fotos. Então aqui product e aqui no onDelete será models.cascade, ou seja, eu posso deletar tudo em cascata. O timestamped não está importado aqui, vou importar ele aqui. Então from backend.core.models import timestamped. E aqui eu vou copiar esse pedaço aqui e só definir aqui pk, porque não tem título, não tem nada. E aqui foto e foto no plural. E aqui pk. E no admin eu vou pegar do passo a passo também.
dar um Ctrl X aqui, colocar aqui. Esse product está duplicado. Ah tá, eu vou tirar esse aqui porque eu criei um novo. Aqui tem uma coisa legal que eu estou usando o tabular inline. Então o que significa aqui? Eu vou fazer Python manage.py make migrations, porque eu mexi no models. E aí ele já está falando aqui, ó, que eu preciso instalar o Pyro ou Pillow. Então eu vou rodar esse comando aqui. Porque o Pyro ou Pillow é para trabalhar com as imagens. Daí eu tenho que fazer pip freeze grep Pillow e colocar ele no requirements. Então make migrations. Esse date hierarchy está errado aqui, product admin. Ele está falando disso daqui, ó. Tá dando algum problema aqui, vamos ver. Timestamped created. Tá, eu vou comentar isso aqui porque eu não quero gastar tempo com isso agora. Ok. Migrate. Account profile já existe. Onde está esse erro aqui? Ó? Estamos pegando alguns bugs em execução aqui. Tabela duplicada já existe. Tá, isso aqui é provavelmente por causa do banco de dados, porque eu já tinha preparado antes de gravar o vídeo, então desses probleminhas aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Portainer, ver o que está acontecendo aqui. Na verdade não estava rodando aqui os meus containers, por algum motivo. Então eu vou remover algumas coisas não utilizadas que eu tenho aqui. Eu vou fazer docker volume prune-f. Daí eu vou fazer docker, lembrando que a gente está usando docker, né? Docker compose up-d. E vou basicamente começar tudo de novo. Então agora eu posso fazer python manage.py migrate. Deu certo. Agora create super user. Prontinho, começamos tudo de novo aqui. Então agora está tudo funcionando aqui. Posso vir aqui no admin. E quando eu cadastrar um produto, por exemplo aqui, sei lá, tênis, eu posso inserir uma foto. Eu vou pôr uma imagem qualquer aqui, vou chamar de cilindro, vai. E eu posso inserir mais uma, ou seja, eu posso inserir várias fotos. Vou colocar uma esfera mesmo, tudo bem. Então é isso, podemos colocar várias fotos para o mesmo produto. Para a gente ver o exemplo do Proxy Model, que é o menos utilizado, na verdade a gente não utiliza tanto, mas daí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova app para exemplificar, cd backend, python.manage.py, start app, e a gente vai trabalhar com imóveis, então realty, que são imóveis. Então eu venho aqui, realty apps.py, backend ponto, venho aqui no settings, coloco backend.realty e aqui no models.py vou criar aqui umas tuplas que será A de aluguel e V de venda. Realty models.model charfield name, ou seja, o nome do imóvel. Charfield type of negotiation. Tipo de negociação. Max length 1. Choices igual type of negotiation. Ou seja, eu só vou poder escolher entre A de aluguel e V de venda. Nada mais do que isso. E aqui eu vou colocar um decimal field, que será o preço. Max digit 12. Deixar aqui. Order in name. Imóvel. Plural. Imóveis. Dunder.str será self.name. Só que aí é o seguinte, como que a gente vai usar o Proxy Model? Faz de conta que eu quero uma tabela apenas de aluguel e uma tabela apenas de venda. Só que os campos serão sempre os mesmos e devem ser os mesmos, que no caso é o name, type of negotiation e price. Mas se eu quero uma só de aluguel e uma só de venda, então eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui property range, herdando de realty, ou seja, esse aqui será o de aluguel. Então eu faço, deixa eu copiar esse pedaço aqui, e aí aqui eu escrevo proxy
igual a true, aluguel, aluguéis. Daí eu faço o mesmo para venda. Então proxy igual a true, só que aqui venda e aqui vendas. E daí tem mais uma coisa aqui, ó. Nesse daqui eu vou ter que sobrescrever o método save, porque toda vez que ele for salvar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Self args e kw args self type of negotiation igual a de aluguel, super property range e self ponto save, e aqui dentro eu coloco args e kw args. Daí aqui embaixo eu coloco v de venda, que esse de baixo é só a venda. Além disso, está faltando mais uma coisinha. Eu vou criar um arquivo aqui chamado managers.py. From Django.db import models, class rent manager, models.manager. Daí aqui eu vou sobrescrever o get query set, fazendo um return super rent manager self get query set, aí ponto filter type of negotiation igual a. E daí eu vou fazer para venda sale manager, só que aqui a negociação será v. Então eu vou pegar isso daqui, isso aqui e vou importar aqui. Então from.managers import esses dois managers aqui. Daí aqui no property range eu coloco objects igual a range manager e aqui o sale manager. Então objects igual sale manager. Daí eu vou pegar aqui do passo a passo o admin, que é só fazer o property range admin e o property range admin, python manage.py make migrations e migrate e run server. Então aqui eu tenho aluguéis, por exemplo, casa na praia. Olha só, aqui é o aluguel, mas eu vou colocar venda de propósito só para a gente ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui um aluguel de, sei lá, 200 a diária, faz de conta. Quando eu pedir para salvar, automaticamente ele salvou para aluguel. Por quê? Porque aqui no Models a gente sobrescreveu o método save para colocar o tipo de negociação igual a de aluguel. E quando eu venho aqui em venda, eu vou colocar aqui apartamento na praia. Eu vou colocar aluguel de propósito, eu vou errar. E quando eu pedir, ó, lembrando que aqui é venda, quando eu pedir para salvar, ele deu um probleminha aqui que foi meu método save deve estar escrito errado aqui no Models. Eu acho que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ver aqui, save. Ah, tá. Aqui eu tenho que copiar aqui porque o super está errado. É sale. Então eu vou voltar aqui. Apartamento na praia. Eu vou colocar aluguel de propósito, mas lembrando que é uma venda. Quando eu pedir para salvar, automaticamente ele salva para venda, porque aqui é V de venda. E aí você pergunta o seguinte: quer dizer que eu tenho duas tabelas? Não, na verdade eu só tenho uma tabela, que é a tabela chamada Realty, que significa imóveis, né? Ela existe no banco de dados, mas essas duas aqui não existem. Ou seja, é exatamente parecida com essa ilustração aqui. E daí para você conferir, a gente pode vir aqui no Portainer, pg admin. Vou ter que colocar o servidor aqui de novo, então é dicas underline d underline Django db. Aqui em connection também, e a senha é Postgres também. Então quando eu vier aqui, ó, reparem que eu só tenho aqui em Realty, eu só tenho a tabela Realty, posso olhar todos os dados aqui. E aqui ele separa o primeiro, que é casa na praia, A de aluguel, e o segundo, apartamento na praia, V de venda. Mas
o Django ele consegue separar isso daqui porque a gente usou o Proxy Model. Bom, então é isso daí, pessoal. Nós vimos aqui como trabalhar com modelagem de dados no ORM do Django. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí embaixo. E espero que vocês tenham gostado. E valeu, um abraço e até a próxima.